Guerreiros e guerreiras, sejam bem-vindos ao canal Sessão Kickboxer. Aqui nós vamos falar sobre cinema e artes marciais. Antes de começar o vídeo de hoje, eu tenho dois recados. O primeiro é te dizer que eu leio todos os comentários que vocês deixam nos vídeos, todas as perguntas, eu leio tudo. Nem sempre eu consigo responder tudo e nem sempre eu tenho um tempo hábil para responder imediatamente, mas eu leio tudo que vocês escrevem. Segundo, eu quero passar para te agradecer. Hoje é o último vídeo do ano, então eu queria muito te dizer que eu tenho uma gratidão muito grande por você que assiste o canal, você que assina o canal, para você que é meu amigo, que é meu familiar, que é meu parente, que é meu colega, que me dá aquela força. Muito obrigado por este ano maravilhoso que você me deu. Eu estou terminando o ano com um pouco mais de 600 inscritos aqui no canal e isso é muito bom. Estatisticamente falando, isso é muito bom. Eu estou num crescente muito legal e isso graças a você. Muito obrigado. Aproveito ainda para te desejar um super Réveillon, uma passagem de ano maravilhosa e que esse ano que vai entrar agora seja de muitas bênçãos, de muita grana no teu bolso e de muito sucesso para a tua vida pessoal e para a tua vida profissional. Muito obrigado. Vamos para a primeira pergunta. O Benevides Ferreira, ele me disse o seguinte: faz um vídeo sobre os imitadores do Bruce Lee. Benevides, cara, a lista é tão grande, guerreiro, que eu até pensei em fazer um vídeo sobre isso, sobre essas pessoas que imitam o Bruce. Mas ela é uma lista extremamente extensa, eu acho que eu teria vídeo para o ano inteiro aqui se eu fosse continuar a fazer sobre isso. E eu não estou falando só de pessoas que interpretaram o Bruce no cinema. A gente tem vários atores aí que foram escalados para interpretar ele em várias histórias do cinema, em vários momentos históricos do cinema, de décadas para trás, e até hoje tem gente interpretando o Bruce Lee. Só esse ano a gente teve 3 aparições dele. A gente teve um filme chinês aí, que é esse que está passando aqui para você. Tivemos ele no filme do Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, e tivemos ele também agora em Ip Man 4, que ainda não chegou aqui no Brasil. Então, só aí só esse ano a gente já teve essas aparições dele aqui. Além dessas aparições, nós tivemos dublês que interpretaram ele desde o último filme dele, quando ele não conseguiu terminar, foram escalados dublês de forma até engraçada, às vezes ridículas, não se tinha tecnologia. Além da influência que ele deixou do seu estilo, né, em outros filmes, a gente teve outros filmes que não falavam dele, mas que você via referências do estilo de luta dele presente naquele filme. E lutadores também que tentaram usar não só da técnica dele, mas do estilo dele de lutar, da forma de lutar, de postura, de posição de mão, de forma como se aplica o golpe e assim por diante. É muita gente mesmo que tentou fazer essa cópia, essa simulação dele. E ficou um vídeo muito complicado. Eu vou tentar pensar uma possibilidade de encontrar uma forma de tentar encaixar isso de uma forma muito resumida e quem sabe assim produzir um vídeo para vocês. Valeu, Benevides! O Adílio, ele me fez a seguinte pergunta: até que número vai o filme Retroceder Nunca, Render-se Jamais? Bom, Adílio, até onde eu sei, só foram 3 filmes. Teve o primeiro, né, que foi com o Jean-Claude. Depois tivemos um segundo que já não tinha mais nada a ver com aquela primeira história, já era uma história do Loren Avedon e a Cynthia Rothrock. Depois tivemos o terceiro, que a gente conhece como Os Irmãos Kickboxer. Então, dessa franquia, eu só conheço esses 3. Isso não quer dizer que não tiveram outros filmes dessa franquia. Talvez eles não tivessem feito o mesmo sucesso que até então esses 3 tiveram. E também vale lembrar que as distribuidoras
trocavam o nome do filme, né, quando ele vinha para cá pro Brasil. Então pode até ser que exista outros filmes dessa franquia, no entanto, com um nome que não é mais Retroceder Nunca Rendesse Jamais, é um outro nome, é Karatê alguma coisa, dupla não sei das quantas. Esses nomes maravilhosos que eles inventam aí numa tentativa de vender mais o filme, que não adianta nada, como se a gente não soubesse como seria o nome do filme de verdade. Alguns até aproveitaram a carona do Retroceder Nunca, não se chamavam Retroceder Nunca Rendesse Jamais, mas a partir do momento do sucesso desses outros filmes, o filme passou a se chamar Retroceder Nunca Rendesse Jamais. E aí eles vão colocando o número 3, 4, 5, 6, infinitamente Retroceder Nunca Rendesse Jamais. Bom, o Diego Tomi, ele escreveu o seguinte aqui no canal. Ele fez um comentário sobre o vídeo do Besouro e em seguida ele fez um elogio. Obrigado, Diego, obrigado pela participação aqui no canal sempre. Tá? E ele escreveu uma coisa aqui que me deixou com vontade de comentar com vocês, né? Que foi o seguinte: meu sonho era atuar, André. Eu sempre mandei vídeos para as produtoras e tal, para alguns diretores, mas eu nunca tive resposta. Ele teve resposta de lutador famoso, teve resposta de programa de TV, mas ele nunca teve a chance de atuar. Bom, o que eu posso dizer, Diego, e para todo mundo também, é que assim, a gente enquanto artista marcial, a gente tem aquela vontade de expressar a nossa arte, de mostrar o que a gente sabe fazer, de mostrar o que a gente consegue fazer nas telonas, né? Eu também partilho do mesmo desejo que você, apesar de eu já ter feito isso, mesmo em obras que não foram um estrondo de sucesso assim, mas eu já fiz. Para a gente entender isso, né, como é que isso funciona, primeiro a gente precisa falar um pouquinho sobre o mercado, né? Então o mercado brasileiro é muito claro aqui para todo mundo que o mercado brasileiro não absorve esse tipo de obra ainda, uma obra lucrativa, né? O que a gente tem hoje de filmes brasileiros, salvo exceção o Besouro, que foi uma grande produção, aí teve um recurso bom para trazer gente de fora, para coreografar e tudo mais. A gente não tem ainda o Brasil vendo esse tipo de filme como algo lucrativo, como algo que atende o público e assim por diante. A gente já tem alguma coisa muito bacana começando em séries, né, nos serviços de streaming, como Netflix e assim por diante. Isso é muito bacana. Eu acho que o Brasil ainda está começando a produzir esse tipo de conteúdo, observando que existe um público que vai curtir isso, que vai consumir esse tipo de obra. De alguma forma, o nosso histórico de cinema, ele não é favorável, né? As pessoas ainda têm muito preconceito com obras cinematográficas brasileiras. E diz mesmo assim, eu não gosto de filme brasileiro. E ao mesmo tempo, quando existe esse tipo de obra, quando existe uma obra brasileira e de artes marciais, o público que frequenta isso é muito baixo, é pouco ainda. Os produtores, os realizadores ainda estão formando público. A mecânica que envolve esse mercado ainda é baixa. Nós não temos empresários que observam o cinema brasileiro, observam uma obra cinematográfica de artes marciais como algo positivo, como algo lucrativo, e não conseguem vislumbrar isso ainda no Brasil. Estamos caminhando ainda a passos lentos e não acho que a nossa geração vá usufruir disso. Acho que daqui são outras gerações que vão usufruir e somos nós que temos que começar, né, com isso e incentivar a observação do filme brasileiro de artes marciais, como um movimento que aconteceu na Índia, por exemplo, e que hoje lá existe um mercado deles de filmes de ação e é muito forte, por exemplo, né? Então, uma situação dessa é o mercado, né? Isso que eu estou falando para você. Outra situação é como, mesmo com o mercado baixo, como é que eu alcanço isso, né? Como é que eu chego nesse mercado? Bom, primeiro, há a necessidade do artista marcial ser um ator. Você precisa estudar teatro, precisa ter essa formação como ator, tirar o seu registro profissional, que se chama DRT, tem o de ator, tem o de diretor, tem o de roteirista, e toda a área técnica ela tem um registro profissional. Você precisa
ter acesso a esse registro para poder trabalhar profissionalmente. E ver se na cidade que você mora, se existe produções, existe obras sendo feitas com essa temática. Tem o pessoal do Pinóia Filmes que realizam um ótimo trabalho, eles estão, vez ou outra eu vejo coisa deles, eles estão produzindo obras com esse tipo de conteúdo, independente do número de visualizações e independente do local onde ele se chegou, onde a obra deles chegou, se foi cinema, se foi televisão, se foi só para a internet, né? Eles estão produzindo e estão evoluindo e conseguindo. Existe um público que já conhece o trabalho do Pinóia Filmes. Uma outra equipe, que é uma equipe de dublês de São Paulo, que é a Action Kung Fu, o meu parceirão Gutenberg Lins, eles também estão atuando no mercado, mas lá estão conseguindo desenvolver o nome deles, o trabalho deles, e estão produzindo aí obras que contenham essa temática de artes marciais. Então aí gira em torno dessa questão da região também, a região que você mora, se tem ou se não tem como ir, como fazer e assim por diante. Você tem que encontrar o casting certo, encontrar o trabalho certo, e aí sim, conforme o pedido desse casting, você manda o vídeo, manda a foto, manda você atuando, porque o artista marcial ele não pode só saber lutar, muito menos, isso pouco importa para o cinema, se você é campeão de alguma coisa, se você tem muitos títulos, isso não importa. O que importa é se você tem uma boa performance, se você consegue interpretar a sua performance. Porque pode não parecer, mas numa coreografia existe a sua interpretação. Nas artes marciais nós temos o kata. E quando você tem uma pessoa muito boa de kata, tanto na postura, tanto na forma que o corpo dele compõe o movimento, quanto na interpretação. Geralmente esses caras, essas pessoas, eles são sempre campeões, né, de kata, porque ele tem essa somatória de fatores aí. Ele interpreta o kata, ele tem uma postura de movimento legal, ele executa os movimentos com precisão. As pessoas muito boas de kata, para o cinema, elas são perfeitas. Então a interpretação ela é importante, igual como a sua técnica de luta, né? Eles estão ali. Você tem que saber interpretar e tem que saber a luta. Para aí sim você vai conseguir desenvolver uma boa performance para um filme. Valeu, guerreiro! Galera, o Homem-Aranha falou comigo. Ele escreveu para mim assim: faz sobre as artes marciais do Homem-Aranha, do Spider-Man, do PS4, filmes, quadrinhos e etc. Homem-Aranha. Eu tem um tempo que eu gostaria de me dedicar um pouco mais aos jogos de videogame porque eu gosto muito. Eu não tenho PS4, eu parei no Xbox 360 e só pra você ter uma ideia, o meu último jogo de luta é o Street Fighter 4. Eu fui dar uma olhada no jogo do PS4 do Homem-Aranha e cara, que bacana esse jogo, hein? Putz, que dinâmica toda maravilhosa desse jogo aí, eu fiquei com vontade de jogar. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, bom, o Homem-Aranha, pelo que eu observei no jogo, o Homem-Aranha, e pelo seu histórico, claro, ele não tem uma arte marcial do Homem-Aranha, né? Ele tem uma forma de lutar do Homem-Aranha. Ele tem como instrumento, né, que não é bem uma arma branca como o bastão, o chaco, o facão, que são as teias dele. Ele utiliza muito aquelas teias dele. Isso é muito legal porque é um instrumental dele, isso. Ele tem uma super força, ele tem uma agilidade proporcional a uma aranha gigante e ele tem uma forma de lutar extremamente acrobática, né? Que além da força física dele, que é maior do que a de um ser humano comum, ele tem as acrobacias dele ali presente junto a essa coreografia, a essa movimentação que o personagem tem e que é muito legal e que deixa aquilo tudo muito dinâmico, né, para ele. Então, o que eu posso te falar sobre o que eu percebi do jogo foi isso. E sobre quadrinhos, o canal aqui, o Sessão Kickbox, eu não me propus a falar sobre quadrinhos. Primeiro porque eu estou um bom tempo sem ler quadrinhos. Eu li até meados dos anos 2000, antes de ter bebê. E eu tinha uma pilha de gibis muito grande que eu colecionava Marvel, DC, e tive que fazer uma doação porque não cabia mais em lugar nenhum. Então eu venho desde os anos 80, você imagina só, até meados dos anos 2000
com uma grande quantidade de informação sobre quadrinho, mas aí eu precisei abandonar isso na minha vida porque a vida mudou, vida que segue, né, e assim por diante. Ou era um quarto para mim, ou era um quarto para os quadrinhos. Exatamente. Eu não vou me atrever a falar sobre quadrinhos aqui no canal. Existem muitos canais que falam sobre quadrinhos e caras muito bons que eu sigo, como por exemplo o Gustavo Cunha, o Peter Jordan e muitos outros. Mas muito obrigado pela tua participação. O William Santos fez uma pergunta muito parecida com a do Homem-Aranha também, e pediu para falar sobre os estilos de luta do jogo Mortal Kombat, e eu respondo muito parecido com ele também. O canal ele se propõe a falar sobre cinema, apesar de que tem os filmes, né, e tá vendo um filme novo do Mortal Kombat agora, e vai ter um vídeo sobre isso. Eu também parei com o Mortal Kombat tem muito tempo, acho que o último jogo que eu joguei de verdade foi o Mortal Kombat 3 do Super Nintendo. Então já tem um bom tempinho aí que eu não dou uma atenção para isso. O que eu posso dizer é que, assim, sendo um jogo que contém artes marciais, hoje eu vejo que o Mortal Kombat tem alguns personagens ali que não deveriam estar ali, né? São personagens que eles não são do mundo marcial, não tem um histórico de artes marciais e eles têm outros recursos, né? Como, sei lá, bombas e assim por diante. Nem magia os caras têm para dizer assim, não, ele tem uma magia, um feitiço que utiliza no jogo. Então, não tem isso. Tem muito personagem que é muito legal, que rende muita coisa dentro do jogo, mas tem outros personagens que não tem. Mas enfim, isso é um jogo de videogame, a gente não tem que ficar aqui questionando, filosofando sobre isso, né? Eu penso. Lembrei. Tem um jogo chamado Shaolin Monks, né, que é Monge Shaolin. Que jogo maneiro, cara, que jogo bacana, que também já tem alguns anos que brinquei, acho que, sei lá, 2009 foi a última vez que eu brinquei esse jogo. Eu acho esse jogo muito legal e você tem uma referência Shaolin nele ali muito forte. Você tem o estilo do Liu Kang ali, com aquele estilo meio Bruce Lee. E tem o Kung Lao com o estilo dele, monge, com aquele chapéu maravilhoso que corta tudo. Cara, eu acho esse jogo muito maneiro, assim, misturou muito legal essa coisa da plataforma com a dinâmica do Mortal Kombat. É um jogo que eu gosto muito, que eu recomendo ele para todo mundo. Esse foi o último que eu brinquei. Pela página do Facebook, o Bernardo Gomes me fez a seguinte pergunta: que tipo de arte marcial você pratica? Bom, atualmente eu pratico o Karatê Shotokan. A minha primeira arte marcial foi o Judô. Eu entrei quando eu tinha 8 anos. Eu fiquei mais ou menos ali uns 3 anos praticando Judô. Cheguei a ter a faixa laranja. Depois disso eu conheci o Karatê, onde eu pratiquei também uns 3, 4 anos mais ou menos, e eu fui até a faixa roxa. Depois disso eu parei. Eu entrei para musculação porque eu queria ser o Sylvester Stallone da Amazônia. De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha aí. Queria ficar grandão, né? Queria ficar bombado. E eu fiquei também alguns aninhos ali fazendo musculação. Depois disso eu fui pro Taekwondo, onde eu fiquei uns 2 anos no Taekwondo e eu fui até a faixa azul do Taekwondo. Isso aí já era mais ou menos final dos anos 90, início dos anos 2000. E aí eu tinha acabado de assistir, acho que foi primeiro o Tigre e o Dragão, e depois eu assisti o Matrix, e eu fiquei desesperado porque eu queria aquela performance do Kung Fu na minha vida. Eu queria aprender o Kung Fu para ter aquele tipo de performance. Então eu fui estudar Kung Fu, foi o que eu mais treinei a minha vida toda, né? E foi onde eu alcancei a faixa preta, né, do Kung Fu Garra de Águia, pela Associação Arte Nobre de Kung Fu em São Paulo. E aí eu retornei para a minha cidade natal, que é Belém. Eu continuei treinando o Kung Fu, mas graças à minha filha do meio, que me pediu, por livre e espontânea vontade, treinar Karatê. E quando ela ia treinar, eu ficava lá esperando ela, e o sensei me convidou para fazer parte do treino também, já que eu estava lá só aguardando ela, e eu comecei a treinar de novo. E aí eu retomei o meu treinamento, dei um pause no Kung Fu, retomei meu treinamento, né? E já tem alguns aninhos que eu retomei o Karatê na minha vida, e
almejo a faixa preta no final de 2020. Além dessas artes, eu tive uma breve passagem, né, de uma forma até curiosa, pelo boxe, porque eu queria melhorar muito a minha performance de braço. Eu treinei um pouquinho de capoeira também, tanto em Belém quanto em São Paulo. Eu queria dar uma intensificada nas minhas acrobacias. E lá em São Paulo eu treinei com o mestre Gugu. Eu também treinei um pouco do Sandá. Ele está meio atrelado ao Kung Fu. Então, geralmente, muitos professores de Kung Fu também praticam Sandá e eles mesclam essas aulas juntas, assim. Então, eu também conheço bastante do Sandá. Então, esse meu histórico é esse aí, Bernardo. Valeu! O Adig, novamente, ele fez uma segunda pergunta aqui interessante. Eu nem me relacionei que ele já tinha feito uma, mas ele sempre participa muito aqui. Aos meus 14 anos de idade, eu sonhava ser um ninja, igual aos ninjas dos filmes. Quando você era pequeno, André, você também sonhava em ser um ninja igual aos dos filmes? Cara, eu sonhei em tanta coisa quando eu era criança, mas eu vou te dizer, o pontapé inicial que me fez seguir um monte de coisa na minha vida, né? Eu queria ser esse cara aí, ó. Diabo. Depois que passou essa fase, né, eu era muito pequeno, eu já estava um pouco mais velho, né, e eu queria ser esse outro cara aqui, ó. E por fim, quando a adolescência chegou de fato, né, eu fiquei muito fã do Loren Avedon graças ao rei dos kickbox. E eu passei a acompanhar tudo que ele fazia e eu até fui treinar o taekwondo por causa do Loren Avedon. E eu queria meio que ser o Loren Avedon, queria ser o representante do Loren Avedon aqui no Brasil. Não! Com a sua performance, quem sabe um dia fazer um filme como ele fazia, né? Você imagina só. As minhas influências foram muito fortes com essas três personalidades aí. Agora, claro que eu não deixei de admirar um monte de outros artistas depois disso, né? Como o próprio Jack Chan, Jet Li e enfim, muitos outros aí. É isso aí, guerreiros e guerreiras. Essa foi a sessão de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não te esquece de acertar um direto aí nesse like e compartilhar esse vídeo com os teus amigos para você continuar me ajudando na divulgação daqui do canal. Não se esqueçam de comentar também, deixa aqui embaixo seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas. Eu reforço que eu leio tudo, gente, e sempre que possível eu respondo na mesma hora. Se não responder, vira vídeo. Não vai embora ainda, no final do vídeo tem outros vídeos do canal aqui para você aproveitar e continuar assistindo também. O canal Sessão Kickbox faz parte do programa do Apoia-se, onde você pode doar quantias a partir de R$5 até quanto você puder. Basta acessar o link que aparece aqui embaixo para você. Assim você me ajuda a produzir mais vídeos como esse. Além disso, você ganha conteúdos exclusivos. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e a gente se vê na próxima sessão do ano que vem. Até lá!